Realização do PNUD, a BDE e FAPEP. Agradecemos aos patrocinadores desta conferência, Green Energy Park, Speak Brasil, Enel Green Power, e estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento, Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. A partir de agora daremos início ao painel Power Sharing e a nova industrialização verde, desafios e oportunidades para as novas matrizes energéticas e renováveis. Para mediador, convidamos Sebastião Carlos da Rocha Filho, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí. Convidamos para debater Jorge Saba Arbache, da UNB, e Marcelo Campos Batiste. Senhoras e senhores, com a palavra, o nosso mediador Sebastião Carlos da Rocha Filho. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar essa nossa discussão de hoje, à tarde. Inicialmente, a programação estava prevista para iniciar às 15h30, temos aí mais ou menos até às 17 horas. Eu vou apresentar um pouco a metodologia de trabalho que a gente vai desenvolver nesse momento. Inicialmente, a gente vai fazer uma apresentação dos dois painelistas, né? E depois a gente vai abrir para a exposição deles. E aí, em seguida, a gente vai abrir um intervalo para que a gente possa fazer algumas perguntas. E eu, enquanto moderador, também fazer algumas ponderações. Esse evento, esse painel, teria participação também da Tânia Bacelar, uma economista com muitos trabalhos na área de desenvolvimento regional, uma referência para a gente aqui, sobretudo no Nordeste. E, infelizmente, em função de um problema do voo, ela não pôde estar presente. Mas a gente vai tocar o momento, tá? E espero que todos possam aproveitar a oportunidade de ter duas referências na área, né, para que a gente possa sair daqui com mais informações e muito conteúdo. Eu vou abrir inicialmente para que vocês dois possam se apresentar. Marcelo é um especialista em mercado financeiro, já trabalhou com muitas empresas, sobretudo na América, na Europa, na África, na América Latina. E em seguida, o Jorge Saba, que é economista, como eu, professor da UNB. Eu queria que vocês se apresentassem inicialmente, e aí depois a gente iria abrir o espaço para que vocês pudessem fazer a interlocução. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela introdução, professor Sebastião. Muito feliz e orgulhoso de estar aqui compartilhando esse evento com vocês. Agradecer também ao Juan, o professor Juan, que auxiliou em toda a gestão de preparação. Muito feliz de estar aqui com o Jorge, colega de UNB de tempos atrás, inclusive também de organismos multilaterais. Eu sou economista de formação e maior parte da minha carreira em instituições financeiras, só que com um leque bem diverso. Eu comecei em instituição financeira multilateral, Banco Mundial, que foi uma operação, uma experiência muito rica pelo momento que ela ocorreu. Início da década de 90, exatamente quando se questionava modelos de desenvolvimento anteriores e o quanto que eles realmente eram sustentáveis, inclusive no sentido de trazer bem-estar para populações locais, desenvolvimento local, etc. Então foi pouco antes da Rio 92 que realmente é um marco de mudança da perspectiva. Depois voltei para o Brasil, tenho uma carreira longa em instituições financeiras locais, que inclui desde asset management, gestão de ativos, que é também importante diferenciar, e financiamento de projetos e análise de crédito de empresas. E
um pouco de pioneirismo, se eu posso dizer, na questão de inserção de variáveis de risco socioambiental na análise dos bancos privados. E eu acho importante dizer isso porque uma questão interessantíssima do tema de sustentabilidade é que ele agrega muitas diferentes perspectivas, porque é um tema de importância para todos e que tem que receber contribuições de todos, de engenharia, de medicina, de sociologia, de antropologia. Então, é muito importante essa questão de agregar diferentes perspectivas para tentar chegar a um consenso sobre as melhores opções. E é interessante juntar isso para começar agora a falar um pouco do tema de Power Shoring. Desde já, parabenizando o trabalho do Jorge Arbache, que é um dos desenvolvedores da divulgação e de criação do conceito como estratégia de desenvolvimento. Então é muito importante a gente reconhecer isso, porque até pelo fato de eu estar falando antes é até bom, porque depois eu ficaria sem graça. Mas a gente vive um momento muito rico de transição energética, e a grande questão é o que isso significa, não só o que a gente tem que fazer, mas como isso pode gerar um legado de desenvolvimento equitativo, tanto em termos regionais como entre grupos sociais, pessoas, etc. E eu, só tendo visto que eu comentei a questão do meu currículo, eu lembro de chegar, após ter estudado economia no Brasil, em Washington, e comentar com as pessoas que tinham trabalhado nos projetos de desenvolvimento da Amazônia. E eu via com certo orgulho alguns grandes projetos na Amazônia e eu percebi que existia um receio. E não no sentido de projetos que desenvolveram o Brasil, não terem desenvolvido o Brasil, mas de que o conceito de desenvolvimento alocado foi equivocado. Porque não faz sentido você achar que você desenvolveu, a economia pode ter crescido, mas se você não desenvolveu o povo, não desenvolveu os diferentes grupos sociais, incluindo questões de povos originários, incluindo questões de gênero, etc., você não só perdeu uma oportunidade, mas você pode ter piorado algumas situações. E quando você considera, então, o meio ambiente, você pode, inclusive, ter dado algum passo atrás em vários aspectos. Então, é importante hoje essa reflexão no sentido de tentar fazer com que esse esforço de transição energética, que é necessário, que é global, que é inevitável, seja feito sobre bases mais econômicas, eficientes e sustentáveis. Tá? E daí que sai um pouco a discussão muito rica no conceito de Power Shoring. Eu gosto de tentar traçar paralelos com eventos históricos. De certa forma, podem mostrar algo muito parecido que ocorreu. E que talvez nos indique o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Tá? Eu gosto de contar, até comentei com o Jorge, a gente tem um caso muito interessante de Power Shoring histórico, um legado, que é aqui perto, na região norte do Brasil, que são os grandes investimentos de empresas de alumínio com base na energia barata das grandes hidrelétricas da Amazônia. E sim, teve um impacto positivo em atrair alguns capitais, em de aumentar a pauta de exportações, ter alguma nacionalização de produção, mas hoje acho que há um consenso de que foi uma oportunidade perdida em termos de você ter algum tipo de investimento, não só na questão de produção de metalúrgica ou de siderúrgica, mas também de o uso da energia. Você construir uma gigantesca hidrelétrica com um custo socioambiental gigantesco e também para o país, e você levar esse benefício para quem? Na verdade, você levou para o acionista da grande produtora de alumínio que está no Canadá, nos Estados Unidos e em São Paulo. Será que é esse o objetivo que a gente tem de fazer todo esse esforço? O conceito de Power Sharing, eu acho muito importante porque é uma discussão muito rica para evitar que as alternativas que surgem agora na transição energética sofram do mesmo viés, do mesmo problema. Então hoje a gente tem uma questão, existe uma meta clara, necessária de net zero, de zerar emissões de carbono até a década de 50, existe reduções muito significativas na década de 30 e que devem levar não só a uma mudança gigantesca no perfil de produção de energia no mundo inteiro, mas também de alocação de ativos industriais.
porque em grande parte dos locais talvez seja melhor você transferir essa produção para algum lugar onde já exista a possibilidade disso, de você fazer uma produção de baixo carbono sem necessitar de um grande investimento de longo prazo. Eu acho uma comparação muito rica também de fazer um outro exemplo que não é histórico, mas está acontecendo agora. Existem investimentos gigantescos na Europa para você conseguir aproveitar uma região que é muito rica no potencial solar, que é o norte da África, para transferir a carga para a Europa. Então você tem investimentos gigantescos na Tunísia, estamos falando de algumas coisas, alguns investimentos de 6 gigawatts de energia. E aí você tem que fazer uma transmissão que vai cruzar o Mediterrâneo para chegar na Itália, e cruza a Itália e chega. Então, para vocês terem uma ideia, para quem olhar um pouco no mapa, grande parte da produção industrial está a milhares de quilômetros numa região que é muito inóspita para uma linha de transmissão, inclusive para começar o mar Mediterrâneo. Que você tem uma dificuldade, por exemplo, o caminho, pelo que eu vi do projeto, passa pela Sicília. A Sicília não está a poucos quilômetros do continente europeu, da parte do sul da Itália, e você não consegue fazer uma ponte, porque é difícil a logística. Você não consegue fazer a ponte, mas você está fazendo 6 gigawatts de energia para isso. E todo esse investimento para você tentar manter a indústria na Europa. Existem, obviamente, outras opções, ninguém vai ter a solução-chave, mas um local que se mostra muito atrativo para trazer isso é o Nordeste brasileiro, porque você tem um potencial tão grande quanto, você tem capacidade logística, etc., como o Norte da África, e você tem uma vantagem muito grande, você tem água. Então, além de tudo, você tem algumas vantagens muito maiores. Sem essa logística louca de você conseguir mandar um cabo de transmissão de energia pelos Apeninos e os Alpes para chegar em uma indústria na Alemanha que poderia muito bem ser transmitida para o Nordeste brasileiro. Então, você tem uma capacidade muito grande de fazer essa transmissão aqui com uma grande vantagem de você ter um impacto de desenvolvimento social, mas você tem que saber o que você tem que fazer em termos de como eu vou inserir essa potencial de novas indústrias, de forma a evitar os erros de desenvolvimento anteriores, no qual você fazia um desenvolvimento que, em alguns casos, era um subsídio do Estado, no qual você trazia uma empresa ineficiente, às vezes é uma empresa eficiente, no qual todo ganho vai ser do acionista dela em algum lugar fora. O conceito atual é a ideia de você tornar internacionalmente competitiva a região que absorve esses investimentos, transformando em um polo industrial para exportação, porque você tem capacidade de absorver a produção que era feita em outras regiões que têm uma demanda maior. E um dos pontos que eu acho importante, talvez até pelo meu background, a questão de ter trabalhado muito com análise de crédito, análise de projetos, existe uma discussão muito rica no nível estratégico, de missão, de mudanças climáticas, etc. E é fundamental a gente ter consciência de que isso é válido, é importante e é necessário, mas não é definitivo no sentido, não é tudo, não é completo. Você tem que chegar num nível mais baixo, que você vai ter uma empresa que tem que ter um projeto rentável e viável, e para que isso ocorra, a seleção de quais indústrias tem que ir, tem que estar inseridos dentro de uma cadeia de geração de valor cada vez mais globalizada, internacional, no qual você está lidando com grandes consumidores, grandes produtores e grandes casas de negócio, de forma que esse projeto não pode ser feito autonomamente. Não é o governo de algum lugar do Nordeste, como Piauí, ou o governo em Brasília, que vai decidir o que eu quero ter porque eu tenho um projeto de ser uma potência em alguma coisa. Não. Como eu posso utilizar a grande potência que o Brasil deve ser, é aquele local onde você tem uma população que consegue, de forma sustentável, desenvolver uma economia dinâmica e vibrante e ter uma posição já merecida no seu cenário internacional da economia global. Então, isso você vai conseguir quando você conseguir inserir esses investimentos, tanto de você estar linkado e integrado com cadeias de geração de valor internacional. Então, por mais que você tenha uma estrutura de negociação e discussão que seja macro, você tem que fluir para o micro para que esse investimento seja um investimento, de novo, integrado, rentável e sustentável. E eu tive uma conversa muito interessante com o Jorge. A gente falou a mesma coisa com talvez palavras diferentes. E eu lembrei de um estudo da McKinsey, essa grande consultoria americana. E o interessante é que ela usa mais as palavras do Jorge. Ele vai, acho que, gostar de ver aqui.
existe um estudo recente, tá? E do ano passado, e a ideia é que o Brasil tem esse gigantesco potencial que a gente conhece, e a ideia do Brasil como uma potência sustentável a longo prazo, a McKinsey fala, será que o Brasil tem o Brasil tem uma oportunidade de 100 bilhões de dólares, ele tem a chave para grande parte dos problemas da descarbonização no mundo, porque não só você tem uma matriz já verde, mas você consegue ampliar isso de uma forma muito sustentável, porque você tem um potencial ainda agregável para eólicas e solar. E o Piauí, inclusive aprendi algumas coisas importantes com o professor Juan e com o professor Sebastião, tem uma posição muito rica para ser o recipiente desses investimentos. Então a McKinsey pergunta e diz, olha, você tem que... Eles identificaram 6 dimensões que deveriam ser tratados para que você lidasse com isso, absorvesse esse potencial. Em primeiro ela fala, compreender o ecossistema de negócios necessário, porque é importante você estar ligado às cadeias novas e já estabelecidas, locais e globais de criação de valor. E o segundo, identificar grupos de demanda que estejam interessados em fazer esse investimento, pagar o preço que seja do produto mais sustentável, porque essa identificação de demanda é fundamental. Eu trato isso quando eu falo de uma análise micro, o professor Jorge foi direto ao assunto. É uma questão de você incorporar a questão da demanda, não é uma questão simples de oferta. E desenvolver um modelo de despesa de capital. O que é o custo de capital? Quanto que vai ser privado, quanto que vai ser público? Qual é a taxa de desconto que você vai entender como apropriada para remunerar os riscos? Organização, estrutura organizacional, estratégia de funding e o ambiente regulatório. Então são coisas que a gente discute no dia a dia. A diferença é que agora tem que estar integrado num planejamento, e a gente vê isso não só um momento muito rico para o Brasil, e com destaque para os estados do Nordeste e cada vez mais para o Piauí. O último ponto que eu gostaria de levantar é o seguinte, existe uma questão muito rica de dizer, isso significa que investimentos, tá? E óbvio, parte da ideia de você dizer que tem que estar integrado num relacionamento com as empresas, olhar o lado da demanda, olhar o elo com a cadeia de geração de valor global, não vai ser um burocrata, um consultor que vai dar uma solução com a varia de condão. É a questão de entender como se deve buscar isso, e qual a estratégia, qual a forma e qual o caminho para se buscar isso. Mas eu gosto muito da ideia de começar pelo simples. Tá? Eu aprendi recentemente uma expressão americana, que a origem existe uma discussão se é de um presidente americano ou se é uma sugestão dos médicos, é dizer o seguinte, e é interessante, eu gosto de lembrar da associação com os médicos, porque a ideia é que quando você começa a estudar medicina, você estuda uma série de coisas muito complexas, mas muitas vezes, quando você vai fazer um exame clínico, você pega os sinais, tenta ir no mais simples, vê se o mais simples já resolve o teu problema. Né? Que a expressão é, se você ouvir cascos, imagine que é um cavalo e não que é uma zebra, porque pode ser dificultar se você... E eu gosto de dar um passo além até em torno de, usando uma expressão que é muito em voga hoje no mercado de ações, etc. Mas o último passo é você imaginar que é um unicórnio. Então não esquece o unicórnio, esquece a zebra. Se você escutou os cascos, vamos ver se você consegue identificar que é um cavalo, e aí você já tem uma solução que você conhece e sabe lidar com ela. Né? Então, quando a gente pensa a ideia de produtos que tenham uma alta geração de valor, que tenham alto consumo de energia, que possa ter um potencial de abocanhar um mercado externo e que estejam alinhados com a estrutura produtiva que já existe ou está crescendo no Piauí. E eu fiquei muito alegre de identificar alguns pontos, por exemplo, questão produção agrícola, que não no sentido apenas de produção agrícola, porque tem toda essa questão de sol e água, mas a questão de processamento de alimentos, ou processamento, que é um primeiro passo da industrialização. E eu vejo a região Matopiba, a estimativa de crescimento para os próximos 10 anos é de 37%. Então, o Piauí não só já tem uma produção crescente, etc., está dentro de uma região que tem uma expectativa de crescimento muito grande.
A questão de mineração. Existe uma mineradora, Lion Mine, que está desde 2022, já produz 1,5 milhão de toneladas de minério de ferro. E existe toda a questão da industrialização do minério de ferro para, eventualmente, ser inserido dentro da cadeia de valor das siderúrgicas. E o Piauí, pela sua posição, tem um local perfeito para isso. A questão de indústria de vidros, que está cada vez mais se diversificando na região Nordeste, com várias unidades de produção em estados como Ceará, Pernambuco, Bahia, e o potencial para um desenvolvimento semelhante no Piauí é muito forte. A questão de cerâmica, eu descobri, confesso que não sabia, o Sergipe hoje abriga a fábrica do 6º maior produtor de cerâmica no mundo. Então, o potencial de você com energia barata, água, e todo o potencial de localização e logística no Piauí é gigantesco. De novo, isso aqui não é a solução de quem descobriu a chave do problema. Não, é dizer, olha, esses aqui são os pontos que você deveria começar a olhar, mas que é fruto de você conseguir ter uma estrutura organizacional dentro do lado executivo, de governos e empresários, para negociar a inserção do Piauí dentro dessa cadeia de valor. Então, para fechar, esse é o ponto. Eu acho que o micro não é apenas olhar um projeto independente do seu contexto, é de você entender que qualquer que seja o contexto, qualquer que seja a estratégia, o resultado, a ponta final tem que estar um projeto que tenha retorno. E para isso fluir, é necessário que você entenda os pontos onde você tem que olhar e quais as variáveis que você tem que olhar. Mas só vai ocorrer quando você conseguir integrar agentes públicos, agentes privados, reguladores e comunidades locais numa negociação para identificar esses pontos. A função inicial, primordial, é de você ter a diretriz. E me parece que isso aí a gente já consegue identificar aqui no Piauí. Eu agradeço bastante. A gente agradece, Marcelo Baptiste. Vamos usar essa metodologia da gente abrir a sequência agora para o Jorge Saba. E aí, após a fala dele, a gente abre para a interlocução dos presentes. Pode ser? Fique à vontade, Jorge. Obrigado, professor Sebastião. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande participar dessa conferência. Obrigado, professor Juan, e aos organizadores. Eu sou Jorge Arbasti, professor de Economia da Universidade de Brasília, consultor do Instituto Clima e Sociedade. E até recentemente eu trabalhava num banco de desenvolvimento, pilotava o setor privado desse banco, mas passei por outros bancos, Banco Mundial, o BNDES, e pelo governo, pela OIT, e fui de conselhos, enfim. E tenho trabalhado bastante nessa agenda de finanças verdes, de projetos associados à agenda de sustentabilidade. Eu vou complementar o que o Marcelo falava antes, talvez colocando um pouquinho mais, alguma ênfase em alguns temas específicos do Ceará, do Piauí e do Nordeste, de uma forma geral, né? Quando a gente olha para frente, né, e a gente fica pensando como que uma região como a Nordeste, que tem tantos problemas de desenvolvimento econômico, de pobreza, de desigualdade, de necessidade de alavancar o seu crescimento de uma forma mais sustentada e sustentável, pode dar conta, né? Qual que seria o fio da meada para essa região se preparar para o futuro e definitivamente engatar num processo ou num projeto que seja crível, que seja razoável. Eu acho que não tem muito o que inventar, né? Quanto mais a gente inventar, pior, né? Pior porque você pode se distrair e não pegar o fio da meada que talvez seja o mais adequado. E por isso eu estou falando coisas que o Marcelo acabava de falar, né? A região Nordeste, de uma forma geral, ela tem algumas vantagens comparativas que a colocam no jogo, ou no jogo global, de tal forma que é inescapável pensar
que a gente poderia abrir mão dessas possibilidades. Do que eu estou falando? Eu estou falando do que já foi falado, né? Essa região, ela guarda uma característica bastante importante, que é essa de ter uma altíssima competitividade para a produção de energia renovável, né? Seja vento, seja sol, seja também a produção de biomassa, né? A gente tem uma produção hidrelétrica já conhecida aqui na região e na região norte, e mais recentemente tanto sol como vento se mostraram bastante competitivos para essa região. E não por acaso a região Nordeste hoje talvez seja o grande foco em nível de Brasil de produção ou de acolhimento de novos projetos de energia renovável. Aqui no caso do estado, que consome cerca de 1 giga de energia, ele produz 7 vezes mais. Ou seja, ele exporta essa energia para algum lugar. Talvez não seja a melhor solução a produção dessa energia e a exportação da mesma na forma de commodity, né? Você põe numa linha de transmissão, despacha para alguém, recebê-la e convertê-la em algo mais valioso do que a simples energia, né? E esse alguém pode ser a região sudeste, ou esse alguém pode ser alguém no exterior, né? Ou seja, é óbvio que eu não estou falando em produzir energia, colocar num cabo submarino, como o Marcelo falava para o caso da Europa, para que essa energia seja consumida lá do outro lado do oceano. Eu estou falando a exportação dessa energia produzindo commodities que pode ser, por exemplo, o hidrogênio verde ou a amônia, ou o uso dessa mesma energia para alimentar um data center que vai entrar numa rede, numa nuvem em nível global, e no final das contas o principal insumo de um data center acaba sendo energia. Então é como se você estivesse majoritariamente exportando energia. O problema é que esse tipo de solução, tanto a de produção de hidrogênio como a de produção com o data center, tem cadeia de valor que é próxima de zero. Zero. Não é de mais ou menos zero, é praticamente zero. Então, assim, por quê? Porque eles independem do que tem na localidade em que se encontram para que eles possam funcionar. Eles precisam, no caso de um data center, ele precisa de energia, de água e de um cabo submarino para levar embora os dados. No caso do hidrogênio, você precisa de energia, de água e de um hidrolisador. Converte aquilo em amônia, põe num barco e leva embora. Você não precisa de mais nada. É quase que se fosse um Lego, né? Uma estrutura modular em que você junta Lé com Cré, pedaços de um Lego para fazer um data center ou para você fazer uma usina de hidrogênio para exportar. Então, tanto num caso como no outro, talvez não sejam os caminhos mais promissores para que o Nordeste e o Piauí, inclusive, possam melhor utilizar dessa vantagem comparativa que é a da produção de energia. Talvez um caminho, e tampouco despachar necessariamente para a região Sudeste. O caminho, ou um caminho natural, é você trazer a produção ou o consumo dessa energia para perto do foco de produção dessa mesma energia. Algo mais do que razoável, inclusive do ponto de vista de logística, de custos, do ponto de vista de você justificar uma estratégia de negócios e de desenvolvimento, porque você tem um ponto fundamental naquilo que é a produção da energia, que é algo central para se produzir, por exemplo, o vidro, que o Marcelo falava, ou a cerâmica, que são setores altamente consumidores de energia e de água, ou o aço, né? Ou tantos outros setores, né? Então, assim, alguém mencionou hoje de manhã uma coisa que eu acho que vale
o paralelismo, assim como a região centro-oeste, que era uma região praticamente inóspita, até pouco tempo atrás, até os anos 90, ou seja, até cerca de 3 décadas, e que descobriu o fio da meada na produção de bens agrícolas, porque eles tinham clima, terra, água e tecnologia adequados, e aquilo lá se tornou um dos grandes polos produtores de grãos em nível global. A região Nordeste, de uma forma geral, tem condição de produzir energia, portanto também uma commodity, em condições altamente vantajosas, mas, e portanto uma vantagem comparativa, mas talvez o grande pulo está em converter essa energia em algo mais valioso, que é exatamente isso que se falou antes, que o Marcelo falava, que é você utilizar essa energia para atrair os negócios que precisam da mesma e, portanto, exportar energia, mas energia embarcada em produto industrial, né? Que é outra coisa, né? Você vai exportar bens que são intensivos em energia, só que no processamento daquele produto tem várias implicações no terreno, cadeias de valor, muito emprego, muita renda, muito pagamento de imposto, muita exportação, muita participação em cadeias globais de valor, né? Muito uso de tecnologias, uso de novos modelos de negócio, né? Estimula micro, pequenas e médias empresas locais, né? Isso tudo faz muito sentido para uma região que precisa desesperadamente crescer e crescer de uma forma mais compartilhada. Então, essa região ela tem um pote de ouro na mão, que é a capacidade de produzir essa energia de maneira competitiva. Mas a única maneira de convertê-la em uma agenda de redução de pobreza, de desigualdade, de crescimento sustentável e sustentado, é utilizando a mesma energia para estimular a produção local de bens que precisam dessa energia. E aí esse é o conceito do power shoring, né? Então, assim, é preciso saber utilizar esse pote de ouro com sabedoria, porque ele acaba. Você não produz energia de maneira infinita, né? E mesmo que você possa produzir mais energia, o custo para você agregar mais uma produção de energia não é o mesmo da produção anterior. Se você segue produzindo, o custo pode seguir aumentando. Então você tem que utilizar essa energia que você tem hoje, que provavelmente é uma energia mais barata do que a que virá amanhã, de uma maneira suficientemente sábia para você atrair negócios que mais se sentirão encorajados porque essa energia é muito vantajosa. Talvez daqui a X anos já não seja tanto. Então, sim, e não só porque a energia, você vai produzir energia provavelmente no futuro a um custo maior, mas porque poderão chegar novas tecnologias que reduzirão a vantagem comparativa dessa região. Lhes dou um exemplo. Quando esses novos reatores, mini reatores nucleares entrarem em operação, isso deverá acontecer em 10, 12 anos, é a estimativa hoje, muito da vantagem comparativa que tem o Nordeste talvez se dissipe, ao menos parcialmente. Ao menos. Então, é preciso utilizar essa oportunidade agora para se criar massa crítica, negócios, geração de riqueza, capital humano, ideias, para se gerar núcleos produtivos, serviços e tudo mais que é parte de cadeias de valor, agora, para que você gere um efeito inercial e aquilo siga andando sozinho daí para frente. Se você demorar muito para adentrar nisso, é possível que você perca a janela de oportunidade. E perdeu. E se você usar essa mesma energia para jogar em data center, que não gera emprego, não gera coisa nenhuma, ou para produção de hidrogênio para exportar, você vai estar utilizando não no melhor destino, não no melhor caminho. Você está queimando uma oportunidade que a gente já queimou no passado. O Marcelo falava
da oportunidade perdida de produzir alumínio no Maranhão, aproveitando de tucuruí. Beleza, a ideia é ótima, só que a gente consumiu o tucuruí com plantas de alumínio que geram poucos empregos e que quem é o grande beneficiário? Os donos, os acionistas da Alcan, da Alcoa, enfim, que estão lá no Canadá e nos Estados Unidos. Ponto. Tchau. Adiós. Isso mudou a realidade do Maranhão? Não. Nada. Então, é uma espécie de subsídio que o país fez em favor dessas plantas industriais. É isso que a gente quer agora? Não. É inconcebível você repetir erros a essa altura, né? Então, assim, a vantagem da região por mais que Matopiba seja algo muito atrativo, e mas no fundo, Matopiba vai concorrer com o Centro-Oeste, ou seja lá com onde for. Agora, a capacidade de produção de energia que essa região tem, a localização geográfica que tem, relativamente próxima da Europa e da costa americana, o custo relativamente menor de mão de obra, que ainda é baixo, comparado com outras regiões do Brasil, né? A vontade política que existe aqui no Nordeste para se fazer algo nessa direção, inclusive o governador Rafael. Isso tudo encoraja a nós para que consideremos a utilização dessa vantagem, essa capacidade de produção de energia renovável a custos relativamente baixos, energia segura, longe de zonas de conflito geopolítico, enfim, em zonas que tem muita água, o Marcelo lembrava muito bem. É preciso utilizar essa oportunidade de uma maneira muito sábia, né? E esse é o caminho da industrialização do Nordeste, né? Provavelmente não tem outro que seja mais atrativo, né? Tanto a mineração quanto a outros setores, eles devem direto ou indiretamente dar suporte para essa agenda central, que seria fazer da capacidade de produção de energia, com as características já mencionadas, o grande driver de gestação e desenvolvimento de atividades econômicas de mais alto valor agregado, né? Então, assim, isso está aqui, isso para de pé porque é vantajoso para as empresas, não é um favor das empresas, elas precisam de buscar alternativas de energia renovável, barata, já disponível, longe de zonas de potencial conflito e guerras, né? Onde tem água, em muitos casos vários minerais fundamentais para os processos produtivos, relativamente próximo dos mercados consumidores, Europa e Estados Unidos aqui. Então, assim, não é nenhum favor que a empresa vai fazer, ela está fazendo um favor para ela. Então, assim, cabe também a sabedoria de saber negociar isso, de saber entender que a região se encontra numa situação hoje muito mais favorável, talvez, do que em qualquer outra época conhecida, né? E aqui, para finalizar, a gente está falando numa industrialização ancorada em coisas que a região já tem. A gente não está inventando a roda, né? A gente não está falando de coisas que a região não tem vocação natural, vantagem comparativa, conhecimento. A gente está falando de coisas, você está começando do começo. Você está partindo de algo que você já tem na mão, né? E aí, portanto, a chance de você fazer gol é muito maior do que você inventar alguma coisa que você ou desconhece, ou não tem, ou custa mais caro para fazer, você vai ter que subsidiar muito. Esquece que você vai ter dinheiro para subsidiar. Se você montar uma estratégia de negócios hoje que esteja ancorada em muitos subsídios, pode esquecer que ela vai funcionar. Simplesmente porque não tem dinheiro e nem terá. Não tem e nem terá, esquece, né? A gente vive conflitos, problemas fiscais nesse país extremamente grandes e que vão piorar no futuro. Então a gente tem que desenvolver negócios que andem sozinhos. Senão não anda. Não é sonho, é blá blá blá, puro blá blá blá, né?
E depois você se frustra que você falou de algo que não para de pé. Claro, você não parava de pé. Né? Então, assim, eu acho que o Nordeste, Piauí, tem definitivamente uma grande oportunidade. E assim, eu fico de verdade muito encorajado e otimista quando a gente vê, não sou partidário do governador, enfim, aliás, mal conheço o governador, mas o governador, como o governador Rafael, ele encoraja a gente. Quando ele tem essas visões que são sofisticadas, na minha opinião, para padrão de Brasil, isso encoraja você. Que fala, bom, eu acho que agora tem chance de ir. Porque a gente está falando em sofisticação de cadeias de valor, tecnologia, exportação, cadeia global de valor, muito emprego, muita renda, baseado em coisas que você tem na mão. Então, assim, sem enrolação. Né? Então, assim, e o PowerShore é isso. Algo muito simples, alcançável, mas altamente potente e vantajoso para as partes envolvidas, inclusive para as empresas que dessa estratégia poderão fazer parte. Professor Sebastião, eu paro por aqui. A gente agradece a brilhante participação, tanto do Marcelo quanto do Jorge. A gente, infelizmente, historicamente, vem se especializando em perder oportunidades. Né? Na universidade eu trabalho muito com a economia brasileira, né? E economia do setor público. E eu sempre enfatizo com meus alunos essa nossa característica de perder grandes oportunidades. Eu acho que, historicamente, a nossa primeira grande oportunidade perdida foi a industrialização do açúcar. Ainda na colônia, quando a gente tinha aqui aquilo que existia de mais avançado em termos tecnológicos no mundo, que era a produção de açúcar, que comparativamente, por exemplo, a produção de grãos, é um produto industrializado. Então a nossa célula de industrialização, ela está no período colonial e foi a grande oportunidade que a gente perdeu. Aí tivemos a oportunidade com Getúlio, com a extração mineral, com o beneficiamento, com a criação da Vale, com a criação da CNI. Tivemos uma outra grande oportunidade com o plano de metas de Juscelino Kubitschek, com a atração das grandes multinacionais aqui, com os militares. Mas qual foi o grande equívoco nesse processo todo e que foi enfatizado pelos nossos dois painelistas? A gente não consegue incorporar no processo de desenvolvimento brasileiro todo mundo. Então, um desenvolvimento que só cai para um lado, que só leva em consideração uma parte do processo, ele resulta naquilo que resultou. Esse fosso, né, social, esse abandono do Nordeste nesse processo, nessa escalada toda de desenvolvimento econômico. E hoje nós temos uma outra grande oportunidade, que é a industrialização verde. E o Nordeste acaba aparecendo aí como um grande trampolim para isso. E dentro do Nordeste, o Piauí. Né? Mas é importante a gente fazer uma grande reflexão, e aqui eu peço inclusive para que os dois também, após a nossa fala e a fala dos participantes, enfatizem isso também, que uma industrialização verde só é possível com quem protege o verde. Então, se a gente não conseguir efetivamente incorporar as comunidades tradicionais, né, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, nós só temos água porque nós temos os ribeirinhos. Ainda a gente ainda tem uma mata ainda, porque quem está lá são as quebradeiras de coco, né, são os caiçaras. Então, esse modelo de desenvolvimento, né, pautado nos grandes projetos estratégicos, que é extremamente importante para a redenção econômica do Nordeste, ele não pode deixar para trás os pequenos. Porque se deixar para trás os pequenos, a gente vai estar dando a volta num círculo vicioso novamente e gerando mais pobreza. Né? Você chora desenvolvimento, resultou para a gente 2/3 da nossa população no cadastro único, que é o perfil de pobreza. Então isso é um desenvolvimento que não serve para ninguém. É importante que a gente tenha esse olhar no futuro,
mas a gente não tire o pé da nossa realidade. E a nossa realidade, e quem faz a economia verde são os pequenos. Não são os grandes, não é o grande capital. Tá? E aí a gente abre agora a participação para, né, a plenária. Vamos ver se a gente faz blocos, né? 3 perguntas, e aí vocês podem, né, direcionar para um ou outro, e aí a gente responde, aí mais 3, a gente tem aí em torno de meia hora. Né? E aí a gente encerra com as palavras finais aí dos 2 painelistas. Ok? Alguém poderia coordenar Não tem outro microfone? Na interlocução das perguntas, seria interessante, de forma bem objetiva, que tudo está sendo gravado aqui, nome, se faz parte de alguma organização, alguma instituição, se trabalha com alguma coisa, ok? Está franqueado o microfone. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Vitória, estou do Instituto Clima e Sociedade, trabalho com o professor Jorge Arbache. E eu vou fazer uma pergunta, mas aproveitando o perfil deste evento, que muito felizmente tem um público estudantil bem preponderante. Parabéns para o evento por isso, porque é incrível, né, ter a juventude participando desse debate. E aí eu pergunto para os palestrantes como é que vocês apresentam, né, essa agenda do Power Shoring como uma oportunidade de especialização, de entendimento, de aprofundamento da juventude que está aqui, dos estudantes, entendendo como oportunidade de trabalho no futuro, mas também como oportunidade dessa juventude estar desenvolvendo novos negócios a partir do conceito de Power Shoring no futuro. Acho que é isso. Ótima pergunta, obrigado. Eu acompanho muitas vezes o debate que acontece sobre a questão climática em outros locais, e eu vejo que uma das grandes críticas, e nesse aspecto eu até concordo, é você tratar a questão climática como uma grande tragédia que vai destruir o planeta, etc. E sim, existe um risco grande de sequelas gigantescas sobre a humanidade, sua forma de viver, sobre a biodiversidade, etc. Mas é um ônus nosso de ter consciência de transformar isso numa oportunidade, mas uma oportunidade mais do que de negócio, mas de prolongar, de certa forma refazer, mas prolongar o desenvolvimento econômico da Revolução Industrial, numa Revolução Industrial que seja sustentável tanto do ponto de vista social, ambiental, ecológico, lidando com as questões que o professor levantou, lidando com as questões, porque é refazer toda essa questão. Porque o que é toda a questão do Power Shoring como oportunidade no momento? Porque nós já tivemos, por uma série de motivos históricos, nós temos hoje uma matriz energética que nós sabemos que vai ser a tônica do planeta na segunda metade do século. Nós temos a oportunidade de atrair algumas vantagens no momento, porque nós já temos isso, que é a tendência dos outros, que vai ser algo mais custoso e mais demorado. Então, como se inserir nisso é uma perspectiva que uma pessoa que talvez esteja numa sociedade mais rica, mas está vendo uma indústria, seja de geração de energia ou de produção de bens, que vai ter que ser refeita porque ela é feita com bases fósseis, é diferente. É uma perspectiva mais questionável como isso vai acontecer nesses países, enquanto que para a gente é a oportunidade de você não só conseguir chegar a atingir uma industrialização, mas fazer isso de uma forma sustentável à frente dos outros países que estão fazendo, porque você já tem essa vantagem comparativa e competitiva de recursos naturais,
e utilização desses recursos naturais para a geração de energia é uma perspectiva muito positiva de como lidar com, sim, uma crise climática, um risco climático, mas também oportunidades climáticas que podem ser a chave para você redirecionar o desenvolvimento para algo socialmente, ecologicamente e economicamente sustentável. Não, ótima pergunta, Vitória. E deixa eu só compartilhar algumas reflexões. Eu não tenho uma resposta objetiva, mas algumas reflexões apenas. Assim, para quem é jovem como vocês, né, que daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, ou talvez já tenham entrado, o que vocês esperam é conseguir empregos, idealmente que sejam bons empregos, empregos que sejam promissores do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de, enfim, de realização profissional, né? Isso só acontecerá, ou acontecerá com maior probabilidade, se você se encontra em regiões em que haja atividade econômica em níveis razoáveis e que geram oportunidades para você. Se você está em regiões em que as oportunidades são poucas, a chance de você conseguir um bom emprego, uma boa carreira, tal, vai ser menor. Então, é necessário estar onde o dinheiro está. Dito isso, o que pode o Power Shoring fazer por você? Se a gente consegue converter essa capacidade de produção de energia em alavanca para a atração de negócios que gerem muitos negócios, que gerem muita atividade econômica, mas não uma atividade econômica que não tenha impacto no terreno, mas atividades econômicas que tenham muito impacto, que é disso que a gente está falando. A gente não está falando de data center e muito menos de produzir amônia para exportação. A gente está falando em fazer dessas coisas todas que a gente já falou, fontes de atração de muitos investimentos. Onde vão acontecer esses negócios e esses investimentos, vão acontecer oportunidades de emprego, seja no próprio setor, seja no setor de serviços, seja em tantos outros setores que são necessários para dar conta daqueles negócios. Então, assim, para vocês que são jovens, né, e que olham para o futuro e procuram entender em que medida que o seu estado pode se inserir em círculos virtuosos de crescimento, não há como a gente já falou, não mirar nas oportunidades que já foram mencionadas, né? E esse tipo de negócio são negócios que são não só que são promissores, mas são negócios formais, né? E você provavelmente gostaria de arrumar um bom emprego formal, com carteira assinada, ou ter a oportunidade de criar a sua própria startup, o seu próprio negócio, enfim, você ser um empreendedor. Isso vai acontecer quanto mais houver atividade econômica, como eu tinha dito antes. Então, assim, e finalmente, para vocês que são jovens e que moram num país que rapidamente envelhece, né, a velocidade de envelhecimento da população do Brasil é uma das mais altas registradas no mundo, não é na região aqui, no mundo, né? Isso tudo tem implicação para você, porque quanto mais envelhece o país e quanto menos jovens tem em termos de proporção, mais você vai ter que trabalhar para pagar a conta da Previdência e dos programas sociais e pagar impostos para os outros. Você vai pagar. Vocês aí. Então vocês só vão pagar a conta se vocês tiverem bons empregos. Porque senão você não vai conseguir dar conta nem de você mesmo e nem do resto. Só que você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Não tem o plano B aqui. Então é preciso que nós geremos empregos para vocês conseguirem pagar a conta. Que você não tem opção, você que vai pagar a conta. Tenham isso muito claro. Então,
é preciso que eu te dê emprego bom, de alta produtividade, para você pagar as suas próprias despesas e ainda gerar excedente para pagar as contas dos que estão na frente, dos mais velhos. Isso só acontece com atividades formais, atividades sofisticadas, que usam muita tecnologia, que estão associadas a cadeias de valor, né, que geram novos modelos de negócio, que geram muito excedente no final das contas, ou seja, que geram muita riqueza, senão não tem opção. Senão a gente vai ficar dependendo de governo fazer cadastro único e a gente está vendo acontecer algo está muito claro, né? Uma grande discussão hoje em Brasília de que o orçamento federal já não dá conta de pagar a previdência e os programas sociais e se busca desvincular o salário mínimo da inflação porque o orçamento já não está dando conta. Né? Então, assim, veja onde está chegando essa discussão. Né? Então, assim, qual é a forma de solucionar isso? A gente reduzir a dependência das pessoas ao cadastro único. E como que isso acontece? Gerando emprego e renda. E onde que está emprego e renda? Onde tem riqueza, onde tem oportunidade de negócios. Onde não tem é cadastro único, ponto. O que mais? Cadastro único. Então, assim, então, o Brasil precisa dar para vocês oportunidades de emprego, porque só assim a gente vai levar o país adiante. Se vocês também não tiverem bons empregos, a probabilidade da gente ter graves problemas econômicos, sociais e políticos aumenta. Porque não tem quem pague a conta, e aí é o conflito que a gente já vê hoje acontecer em Brasília. Quem que vai pagar a conta, o que faz com o orçamento, o que corta, ninguém quer deixar cortar. 95% do orçamento federal é engessado, 95%. Quem quer que esteja pilotando só tem acesso, só pode escolher o que fazer com o dinheiro em 5% de cada R$100. 5%. O resto tudo engessado por causa dos programas sociais e muitas outras coisas também. Né? Incluindo uma montanha de subsídios. Então, assim, não cabe mais subsídio, não cabe mais uma opção de coisa, esquece. Tem que fazer atividade econômica que ande sozinha, que pare de pé pela sua própria natureza. E aqui que entra toda a questão que a gente está discutindo. Energia, competitiva, tal, e converter nisso em negócios ricos, que gerem riqueza, muita oportunidade de novos negócios, de emprego e tal. Então, assim, para a juventude, esse pode ser um caminho muito interessante. Então, assim, para vocês, seja PowerShoring ou qualquer outra coisa, o que vocês têm que empurrar são atividades econômicas que gerem oportunidades de emprego formal, oportunidades de profissão, oportunidades de formação de capital humano, oportunidade de você gerar o seu próprio negócio, a sua própria startup, que você se encoraje a investir em educação, porque você sabe que tem chance de ter emprego lá. Então, assim, você tem interesse disso. Né? É do seu interesse que essas coisas aconteçam e, portanto, é do seu interesse empurrar essas agendas. Né? Enfim, não sei se te respondi, Vitória. Tem mais uma interlocução? Olá, boa tarde. Meu nome é Inácio Nóbrega. Eu sou estudante de energias renováveis da IFE. Eu tenho duas perguntas a fazer sobre a nova industrialização verde. Quais são os pilares ou características chaves dessa nova industrialização verde que os palestrantes vislumbram e como este conceito concilia o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental? Vocês entenderam? Fazer mais uma sequência, que tem mais duas. Aí a gente... Mais uma pergunta? E agora Tem uma lá. Cadê o microfone? Boa tarde. Tá. Boa tarde, meu nome é Thalita Covre, eu sou... Não escutam? Sim? Ele não. Oi? Vocês me escutam? Deve ter desconectado, então. A Thalita e depois... O Eric. Tudo bem?
Meu nome é Thalita Cover, eu sou gerente de transições energéticas no World Energy Council, que é uma organização sem fim de lucro com atuação global em transições sustentáveis. A gente tem uma agenda que ela chama humanização da energia. É uma agenda muito complicada porque ela traz esse conceito de que as transições elas precisam passar pelas pessoas como primeiro lugar. E eu acho que o conceito de power shoring ele é um ótimo exemplo do que uma humanização da energia quer dizer. Professor Sebastião, o senhor comentou sobre a questão da inclusão ou trabalho em conjunto com comunidades, por exemplo, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. E uma coisa que eu percebo muito nesse trabalho é que a gente vem, enquanto setor da energia, de uma mentalidade de cima para baixo, muito estabelecida, né? Então a gente tem, em inglês a gente chama de incumbents, que eu nunca sei em português como é que fala, mas são essas empresas já estabelecidas, grandes empresas de energia, que estão acostumadas, estão bem sedimentadas nesse setor. A mentalidade de baixo para cima, ela é uma nova mentalidade que a gente ainda está construindo, encontrando formas de agir. Então a minha pergunta para o senhor e para todo mundo no painel seria quais as mudanças de mentalidade são necessárias para que a gente consiga uma visão de projeto que se estruture de baixo para cima. Por exemplo, vamos realizar um projeto de desenvolvimento sustentável numa comunidade quilombola. Como que a gente, que mudança de mentalidade é necessária para que esse projeto de fato se consolide de uma forma equânime e justa? Vou passar para o Eric agora. Olá, boa tarde. Então, Eric Daza, sou Senior Advisor da Clean Hydrogen Action. Minha pergunta é, a gente conversa muito, enfim, do potencial do Nordeste, tá? Meu receio muito como país ou como o Nordeste mesmo, a gente tem uma série de diferenciais que a médio prazo eles tendem a ficar menores, tá? Então é uma questão de timing também, né? Ou seja, a gente está há muito tempo falando de aproveitar esse potencial, né? E a gente sabe que talvez exportar amônia não é o que a gente deseja, a gente quer adicionar a cadeia de valor aqui, mas até que ponto não focar numa indústria de exportação não é um caminho intermediário para garantir? Porque ao final a gente não vai ter 10 hubs de hidrogênio aqui no país, vai ser alguns só. E talvez se a gente como Piauí, Nordeste, não se movimentar agora, esse hub pode estar no Porto de Açu, no Rio de Janeiro, ou ele pode estar no Porto Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ou seja, não dá para casar essa agenda de exportação como passo 1, mas já pensando em adicionar valor local, pensando em adicionar emprego de qualidade, ou seja, não sei, uma possível etapa intermediária? Tá. A gente fecha nessa sequência de 3. Vai. Eu acho que só tem ela e fecha os 4, tá bom? Tu teria? Olá, boa tarde. Meu nome é Cássia, eu trabalho no escritório do PNUD no estado do Pará. E vocês comentaram sobre os grandes projetos de desenvolvimento nacional, né? Que foram projetos que a gente conhece, que foram pensados de cima para baixo, a nível nacional, sem interlocução com os estados, né? E agora a gente observa com essa discussão da transição energética um protagonismo dos estados do Nordeste. E aí eu pergunto a vocês, muito alinhado também com o que aquela colega perguntou, mas tem um outro ator que é muito importante e é o que sempre fica com os problemas dos grandes projetos de investimento, que é o município. E a gente percebe que os gestores municipais estão totalmente aquém dessa discussão, que também eles têm o papel de atribuição também de colaborar com o desenvolvimento econômico territorial local, mas assim como as comunidades estão mais distantes desse processo. Então, assim como ela perguntou, como fazer esse processo de um diálogo com as comunidades, mas também envolvendo esses gestores municipais em suas atribuições. Vocês querem concluir a rodada ou responde para a gente, para não ficar muito intenso? Tá, pois então. Boa tarde, meu nome é Adriele, eu sou estudante da Universidade Estadual do Piauí. A respeito da minha pergunta, ela é uma complementação das que já foram feitas. Deixa eu só conferir aqui.
como seria lidar com o desafio da capacitação de água, da gestão de resíduos e dos projetos dentro das unidades de conservação que já foram citados, mas com relação principalmente ao hidrogênio verde, que é um dos conceitos que estão sendo mais discutidos. E como seria lidar com essas questões, tanto com relação ao transporte, quanto ao armazenamento de amônia dentro dessas unidades de preservação. Isso também está relacionado com as comunidades tradicionais que ali vivem, e como isso seria afetado para elas diretamente. A gente abre para vocês. Eu vou responder. Eu tenho uma ideia, o problema é que eu perdi, lembro. Você consegue repetir um pouquinho a sua pergunta, só para... Quais são os pilares ou características chaves dessa nova industrialização verde que você vislumbra? Tá ótimo, perfeito. Bom, deixa eu começar. Na verdade, eu vou tentar dar uma resposta que eu acho que pega a maior parte dos questionamentos levantados. E eu começar com uma parte que é a tua, mas na verdade vai entrar, o resto vai entrar, o que eu falar com os outros também cai nesses pilares, tá? Uma é uma questão de recursos naturais, de você entender o ciclo do recurso natural. Ou seja, no limite, você pensava, olha, eu tenho carvão, é um recurso natural, eu tenho que queimar, etc. Se você pensar o ciclo dele, o carvão vai virar a fuligem, vai virar o CO2, etc. Então você tem que incorporar tudo isso que está acontecendo no ciclo inteiro e ver o que esse recurso natural está causando na humanidade, incluindo tanto o positivo, que é de gerar calor, gerar energia, como da poluição, etc. Então eu acho que o cerne da discussão é você ter essa visão completa do processo. Essa é a grande vantagem, por exemplo, de uma energia solar, na qual você tem algo que você... das energias renováveis em geral. Eu digo do solar, eu acho muito interessante, porque a captura do potencial de valor é muito mais eficiente em termos de impactos gerais. Certo? Mas a questão é de você considerar o ciclo inteiro. O ciclo ecológico, talvez seja a palavra mais apropriada, dos recursos naturais na sua geração de valor em termos energéticos, etc. Então é isso. Só que isso deveria ser ampliado não só para o recurso natural, mas também o componente social e humano. Vamos esforçar para evitar polêmicas, porque é um negócio que gerou polêmicas, mas eu, durante muito tempo, tanto na época do Banco Mundial, quanto na época de crédito privado e discussão. Eu trabalhei muito tempo na parte de gestão de risco socioambiental em banco privado, que tinha uma discussão sobre padrões de gestão de risco socioambiental e a tentativa de incorporar diferentes variáveis, diferentes dimensões. E uma das coisas mais polêmicas que tem nisso é a questão da energia que sai das grandes barragens hidrelétricas. E um dos componentes que eu acho que me parece que está se avançando muito no Brasil e você tem condições de fazer melhor, eu vejo muito direcionado de como tentar responder a tua pergunta. Você tem que ter uma participação da comunidade que vai ser afetada e, historicamente, inclusive eu acho, já dando um cutucão político, se você vê nas grandes hidrelétricas, antes inclusive eram cases internacionais, na comissão de barragens da década de 90, você utilizou como case Tucuruí, Balbina, etc. Mas mesmo as mais recentes, a ideia é você tem que ter uma participação. Então você fechava um projeto, fazia o projeto, aprovava o projeto, e aí vamos ter que escutar as comunidades. Se você olhar até na documentação de Rio Madeira, Belo Monte, tá bom, você mandava um antropólogo com uma lista de papel e falava para a comunidade inteira, o que vocês querem? Eu quero uma geladeira, eu quero... tá bom, muito obrigado, tá bom, pá. E vai embora. Que é isso, né? Então, a participação da comunidade tem que ser na gênese do projeto. O que você vai se beneficiar? Inclusive, quando eu comentei década de 90, início da década de 90, de vir com um Brasil com esse ranço, projetos de desenvolvimento, o que se começou a se pensar? A questão é, o que é a diferença? Eu, pelo menos, sou viciado em tentar dizer o que é a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E não existe desenvolvimento econômico que não seja sustentável. Ele pode ser crescimento econômico.
Mas se ele não olhar o componente biológico, ecológico e humano, ele não é desenvolvimento. E quando você pensa historicamente, você passava por cima das comunidades. Inclusive, a questão do cadastro único, eu sei que é chato dizer isso, mas é uma visão até meio cínica, uma crítica que eu fazia. Se você olhar a forma de perceber o projeto, era um benefício você criar uma comunidade e transformá-la em cadastro único. Porque a comunidade local, ela está com renda zero, ela tem a vida na sua comunidade, etc. Se você passa a receber uma Bolsa Família, se você passa a estar cadastrado, o projeto melhorou. Que desenvolvimento é esse? Entendeu? Então, a gênese do projeto tem que dizer aonde se você chegasse para alguém e dizer, você quer perder o que você tem e virar um cadastro único, óbvio que não. E o principal não é simplesmente comparar o antes e o depois, mas entender a sua vida sem isso e esse recurso é de quem? Tá? Então, quando a gente pensa um pouco, se a gente for um pouco além, a mesma coisa vale hoje quando a gente está falando de desenvolvimento do Nordeste, ou o caso da produção de alumínio, etc. Se você for além, você vai ver a comunidade, ela perdeu o seu modo de vida. O simples fato de perder o modo de vida. É alguém que pescava e vai ter que trabalhar numa construção civil, numa favela, num meio urbano em outra cidade. Para beneficiar quem? Na média o brasileiro se beneficiou porque cresceu o PIB. Não. Ele se beneficiou o investidor de mercado de capitais, se beneficiou o shareholder da Alcoa, da Alcan no Canadá, e essa pessoa que foi afetada negativamente, não. Então, essa consideração sobre o que é o benefício para a comunidade local tem que ser feita na gênese do projeto. E não simplesmente depois, o que é o valor mínimo que eu consigo te dar para você não reclamar. Não é por aí. A questão é na gênese do projeto e não simplesmente um cheque num quadradinho dizendo, você falou com a comunidade? Falei. Não. Falar com a comunidade é quando você prepara o projeto. A aprovação final tem que vir com a chancela de você ter levado em consideração o que são os anseios da comunidade com isso, e incluindo em muitos casos, seja a comunidade quilombolas ou indígenas, de dizer, eu não quero o projeto. Isso não significa, é uma questão de soberania nacional. Sim, é uma questão de soberania nacional. A Constituição brasileira reconhece os direitos dos povos originários e dos povos quilombolas. Então é soberania nacional você defender esses direitos que estão na Carta. Sobre o hidrogênio, eu posso até dar uma resposta que é um pouco inculta, porque eu conheço muito pouco do caso. Eu acho que o Jorge vai conhecer mais. Eu entendo que a possibilidade de você vincular para utilização dentro de uma cadeia de produção de algum insumo local, que seja, por exemplo, amônia verde, me parece, do pouco que eu conheço, a forma de você ter uma ação de você conseguir transformar esse potencial de exportação para alguma coisa que dinamize a economia local. O grande problema sim, é difícil você resolver, etc. Só que isso não pode ser o motivo de que você continue tendo a mesma decisão de sempre, que é se tornar fazer um grande investimento com recursos naturais e financeiros locais para gerar benefícios apenas de outras comunidades que não locais. Não, olha só, perguntas super interessantes e eu não vou ter uma resposta para cada um de vocês, eu vou tentar dar uma empacotada aqui. Assim, muito francamente, olha só, se tem um dos males que a gente padece aqui no Brasil é que a gente, eu vou ser muito franco, é que a gente é um pouquinho provinciano. Então assim, se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, é de olhar para a experiência acumulada internacional. Então assim, aparece um problema, a gente sai inventando a roda aqui para ver como é que faz, tal, e o que acontece? Quebra a cara, tempos depois. Para quase tudo que vocês falaram, se você olhar, eu posso dar exemplos específicos se vocês quiserem, usando a minha experiência também de bancos internacionais, enfim.
trabalhei muito tempo com África Subsaariana, Índia, China, América Latina, enfim, tem um monte de exemplo para vocês. Só pedir que eu dou para vocês, cheio de exemplo na manga. No final das contas, a gente insiste em não olhar a experiência internacional de coisas que deram certo e que deram erradas. E a gente sai inventando. E normalmente inventa coisa ruim. Fala bobagem, fala besteira. Então, assim, para essas coisas todas da sua pergunta, eu acho que da sua também, a gente tem suficientes evidências internacionais do que a gente não deve fazer. E a gente tem também suficientes evidências internacionais do que a gente poderia fazer, tropicalizando ali e tal. Então, assim, não tem muito o que inventar. Essa coisa de como incorporar comunidades, que aqui seriam quilombolas, mas na Indonésia seriam outros grupos, na Etiópia seriam outros nomes, enfim. Você tem um vasto conjunto de experiências que deram certo, outras que deram errado, e você evita o que deu errado. Sem enrolation, entendeu? Então, parte do que você já sabe internacionalmente. Parte dali, não é que você vai copiar os outros, mas começa dali, que já é um bom começo, né? A questão de lideranças locais pouco preparadas, também. A gente está cheio de história, por exemplo, no Peru. Um monte de história de como que os líderes locais acabaram tentando dar conta dos problemas que as grandes mineradoras, etc., se organizar. Cheio de história conhecida. Aí você fala assim, não, isso tudo aí é secreto. Secreto coisa nenhuma. Aí desde o seu telefone você consegue saber essas coisas. Você não sabe porque você não é você. A gente não sabe porque a gente é meio preguiçoso e fica querendo inventar. E aí inventa mal. Entendeu? Eu acho, né? Então, assim, para muitas das coisas que a gente se preocupa, alguma solução que pode ser mais ou menos boa ou boa talvez exista e você pode tropicalizar. Eu vou dar um exemplo específico, só para não deixar passar. Pegue o caso dos data centers, que é algo que está muito em moda aqui no Nordeste. Se você olhar a quantidade de problemas que se acumularam em vários países por causa dos data centers, e eu vou esquecer países, vou falar dos Estados Unidos, que é onde mais se instalaram data centers. E mais especificamente o estado da Virgínia. Esquece então os Estados Unidos, vai só em Virgínia para te facilitar a sua análise. Vai lá ver a quantidade de problemas que essa quantidade de data centers criou. De toda a natureza. Com energia, com água, com inflação da energia, com inflação da água, com dificuldade de atrair outras empresas que geram impacto que não o data center, porque você não tinha mais energia nem água para oferecer para os outros, né? Ruídos, problemas ambientais, um monte de problemas. Aí você quer repetir essas coisas? Você vai fingir que não existem os problemas na Virgínia? Como assim? Como é que você se dá esse direito? Aí você vai esperar repetir daqui a 20 anos, puta, a gente fez tudo igual lá, quando eu já sabia. Isso é inaceitável. Não dá. Ainda mais na era da internet, onde o custo da informação é muito baixo. Como que você justifica que você repetiu o erro dos outros? Não dá. Não dá para conversar. Certo? Zero. Então, assim, sobre a questão do hidrogênio. Eu acho, a gente tem experiência acumulada nesse país de que a gente tem um problema a resolver, que é quem que vai incorporar os ganhos dessa agenda do hidrogênio, né? Quem que vai se apropriar dessa capacidade da gente produzir hidrogênio a custo relativamente baixo, em condições atrativas. Tal. A gente corre o risco de startar um processo de exportação e não conseguir mais sair dele. Embora eu reconheça que, em teoria, você pode iniciar, viabilizar talvez um hub e mais adiante você usar aquele hidrogênio para uso local. Mas a nossa experiência, seja lá no café, na industrialização lá dos anos 50, 60 e 70, seja você falou lá do açúcar, a nossa experiência é que você inicia um processo que se ancora
em commodities, você acaba criando interesses ali que depois você não consegue romper. Essa é a nossa história. É uma história. Ela vai se repetir no futuro? Talvez não, mas é provável que sim. Então, assim, talvez a gente tenha que procurar um outro modelo de viabilizar as plantas de hidrogênio, atraindo os negócios que precisam do hidrogênio. A ideia do power shoring, né? Que o hidrogênio nada mais é do que mais uma energia que eu consigo produzir aqui. Só que em vez de eu exportar esse hidrogênio, eu vou falar, não, eu vou usar esse troço altamente vantajoso para atrair a empresa que precisa desse hidrogênio. E talvez seja esse um caminho. Talvez, provavelmente, interessante, bastante. Então, assim, de novo, né? Quanto mais a gente inventar nessas coisas aqui que tem experiência acumulada, pior. Não invente. Parta do início. E o início é olhar o que já foi feito, o que já aconteceu. E em cima disso, o que eu posso fazer melhor? Como que eu tropicalizo esse troço aqui? Aí sim é a hora de inventar. Mas assim, não dá para ignorar. Entendeu? Então, assim, enfim. Tá. Eu fiquei para fazer tentar contribuir com vocês por último, sobretudo por conta do tempo. E aí, após a minha fala, eu vou franquear para vocês dois, para a gente fazer encerramento para as falas finais. Pode ser assim? Duas questões, uma relacionada a como incorporar, né, esses segmentos sociais que estão na margem desse processo de desenvolvimento, e outra questão colocada pela colega, que faz referência às limitações que os municípios têm, né, de como eles poderiam contribuir mais estrategicamente nesse processo. Em relação à primeira questão, não é possível a gente pensar no futuro, não é possível a gente pensar na industrialização verde, se a gente tem demandas históricas que a gente não consegue resolver. Existem fissuras que em algum momento vão bater na porta desse desenvolvimento. Eu vou colocar só um exemplo aqui. A questão fundiária é uma questão fundamental. Eu não falo a questão fundiária no aspecto só o rural, ou das comunidades indígenas, ou das comunidades quilombolas. Eu falo também no aspecto urbano. Porque você não empreende sem direito à propriedade. De repente, uma empresa dessa, ela aproveita uma oportunidade e a presença dela tem um efeito germinativo. Ela gera outras oportunidades. E às vezes essas outras oportunidades vão ser tolhidas porque você não tem o fundamental, que é o direito à propriedade. Seja no aspecto urbano, seja no aspecto rural. Inclusive para garantir oportunidades de produção de alimentos, porque o que a gente vem observando é que você tem crescimento de riqueza, a nossa industrialização ela vem passando por um processo de desindustrialização, na verdade, desde 1974 para cá. A todo ano o PIB cresce, mas a produção de alimentos não cresce, e a inflação aumenta, e o fosso de miséria e pobreza aumenta. Então, existem aspectos que precisam ser levados em consideração pelo Estado para compensar esse déficit dessas questões, para que a gente possa pensar em outras questões futuras. E o outro aspecto, e o grande desafio também, é o ordenamento constitucional. Esse nosso ordenamento constitucional, ele infelizmente coloca os municípios numa posição vulnerável, que eles são incapazes de contribuir com esse processo. O grau de dependência dos municípios do Nordeste em relação ao orçamento do Estado e do governo federal, em alguns municípios chega a 96%. De cada R$1 que entra no município, 96 centavos ou vem do Fundo de Participação do governo federal, ou é SUS, ou é Fundeb, ou é INSS, ou é transferência dos programas sociais. Então, o município, numa condição dessa, ele não tem a mínima possibilidade de contribuir com nenhuma estratégia de desenvolvimento. Tá? Uma saída seria fazer uma revisão desse ordenamento institucional, sobretudo no aspecto tributário. Eu acho que uma janela
que está se abrindo aí é a proposta da reforma tributária. Ela tem dois componentes que eu acho muito interessantes. É o componente da justiça tributária e o componente da simplificação. Então tem uma proposta aí que às vezes que consegue condensar, né, reunir tudo num bolo só e que, se efetivada, pode ser que coloque os municípios numa condição mais favorável nesse sentido e a partir daí eles tenham sim condições de contribuir com esse processo. Mas na situação atual eu acho muito difícil, né, eles darem uma participação efetiva nesse sentido. Mas enfim, a gente gostaria, né, de agradecer a contribuição, né, e o enriquecimento trazido tanto pelo Marcelo quanto pelo Jorge, né? E se colocar à disposição também enquanto evento, enquanto universidade, enquanto participantes do evento também. Agradecer as interlocuções, a participação da plenária e abrir para vocês para as considerações finais. Bom, muito obrigado. Eu compartilho dos agradecimentos a todo evento, com o rico foi, aprendi muito. Espero ter podido comunicar alguma coisa que eu aprendi durante a minha carreira. Eu gostaria de resumir o final, uma mensagem muito importante, que é um ponto, são dois pontos que o Jorge levantou. Primeiro, a gente está lidando com a grande oportunidade e a gente junta num país que tem um histórico de oportunidades perdidas. Então, uma das formas da gente tentar não perder mais essa é olhar em volta e ver o que a gente conseguiu aprender com experiências bem-sucedidas em outros locais, ou mesmo no Brasil. E essa é uma daquelas uma oportunidade que a gente tem, que tem um período de tempo. Falar em vantagem comparativa de ter energia renovável num mundo que se compromete a zerar emissões de líquido de carbono daqui a poucas décadas, é algo que tem uma data de validade. Então, como correr com isso, tentando não reinventar a roda e utilizando experiências anteriores que foram positivas. Então, eu acho que nesse caso justifica-se a atitude de tentar focar nessas soluções como base para uma estratégia que tem muita coisa positiva para dar certo, mas tem um prazo de validade que vai nos levar a rediscutir essa questão daqui a algumas décadas. Mas muito obrigado pela participação. Não, eu vou na mesma toada também agradecer ao professor Sebastião, à plateia, as perguntas, ao meu colega aqui de painel. E eu diria o seguinte, que participar de de eventos que discutem temas tão importantes como energia é algo muito, muito legal, mas muito mais legal é discutir temas dessa importância com jovens. Isso sim é energia pura, né? E eu acho muito notável que vocês se interessem por esse tema. E isso sim é uma fonte adicional de otimismo, sabe? Vocês se interessarem e se apoderarem dessas agendas, porque se tem alguém que vai fazer a roda girar, são vocês. E quanto mais e melhor vocês informados vocês estiverem, mais vocês vão ser donos do futuro, né? Em vez de serem acompanhantes, né? Vocês vão ser os motoristas. Então, assim, muito legal discutir esse tema tão relevante com uma plateia jovem como vocês. É isso. Obrigado. E com isso a gente encerra o painel e agradece a participação de todos. Até a próxima. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos ao tempo em que convidamos para a apresentação do nosso último painel, que irá acontecer no Teatro G3 Telecom, aqui ao lado, a partir das 17h30.